Bom dia a todos, muito bom dia a todos. Estamos hoje diante de mais um evento que vamos produzir para o nosso canal Direito Financeiro Levado a Sério, uma apresentação aberta da disciplina Gestão Pública e Responsabilidade dos Administradores, da pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. E hoje nós vamos receber o Marcelo Tchelle de Lima, que é procurador jurídico do município de Limeira, advogado, mestrando em Direito Financeiro e Econômico pela Faculdade de Direito da USP, pós-graduado em Direito e Economia pela Unicamp, pós-graduado em Direito Tributário e Aduaneiro pela PUC de Minas Gerais, membro do Instituto de Direito Administrativo Sancionador, o IDASAN, e presidente da Comissão de Direito Financeiro e Patrimônio Público da OAB São Paulo, subseção de Sumaré. E ele vai falar conosco hoje sobre responsabilidade dos gestores, regimes especiais. Tema interessante, importante e, como muitos outros, ainda pouco explorado. Obrigado, Marcelo, por essa colaboração. Seja bem-vindo e a palavra é sua. E sem antes agradecer a presença não só dos alunos do nosso curso de pós-graduação, como também os demais docentes da disciplina que estão nos acompanhando hoje. Doutora Sabrina Ioken, doutor Estevão Orvat e doutor Tiago Mahara de Matos. Obrigado pela presença de todos e também, principalmente, dos alunos. Professor, obrigado. É sempre uma satisfação muito grande poder estar aqui apresentando um tema na Universidade de São Paulo, né? Bom, eu vou aqui colocar a apresentação, né, do tema que eu vou apresentar. Bom, antes de eu iniciar aqui a apresentação, eu gostaria de explicar aqui como que vai ocorrer aqui a minha explanação desse tema. Bom, primeiro, né, o tema trata sobre os regimes sancionatórios especiais dos administradores públicos. Eu dividi a explanação aqui em duas partes, né? Na primeira parte, eu vou falar em passant sobre governança corporativa, evidentemente com foco na lei das estatais, lei 13.303 de 2016, e na segunda parte eu entro nos regimes sancionadores, tá? Aí eu vou falar da responsabilização dos dirigentes de empresas públicas e sociedades de economia mista, né, que eu vou chamar de empresas estatais para não ficar repetindo sempre a mesma coisa, e também por economia de palavras. E depois eu vou falar sobre a responsabilidade dos dirigentes das agências reguladoras, certo? E finalizo com a responsabilidade do parecerista, que é um tema de fato muito interessante. Então, só para vocês entenderem como será o panorama aí da apresentação. Então, deixa eu já partir aqui para ela. Só que não está abrindo aqui o Word, do PowerPoint, quer dizer, agora foi. Um modo de apresentação, acho que é aqui embaixo. Bom, pessoal, vocês estão conseguindo ver bem aí a apresentação? Estão conseguindo ver? Sim. Legal. Não, eu só precisava dizer sim, é porque eu não consigo ver a tela, né? Então, vamos lá. Tema, responsabilidade dos gestores, regimes especiais. Equivale ao tema 8 aí da nossa disciplina
deste semestre, certo? Bom, como eu havia dito inicialmente, eu dividi em duas partes, essa aqui é a parte 1, eu vou falar agora sobre governança corporativa nas empresas estatais. Eu gosto bastante, assim, de quando eu vou estudar algo, principalmente algo que eu tenho pouco conhecimento, conheço muito pouco, eu gosto de analisar a etimologia desse vocábulo, né? Até porque eu acho que se a gente não entender um pouco sobre etimologia, a gente não vai conseguir, vamos dizer assim, acho que dificilmente nós vamos entender a etiologia, né? Ou seja, nós não vamos aí conseguir compreender bem a investigação desse fenômeno na sua origem, tá certo? Então, o vocábulo governança, ele deriva do grego e ele significa direção, tá? Direção. Eu trouxe aqui um conceito de governança, né? E depois nós vamos ver aí um conceito mais elaborado, logo na sequência, do que seria governança corporativa. Então tá, o Brainard Guy Peters, ele diz que o significado fundamental de governança é dirigir a sociedade empresária visando objetivos coletivos. Ó, veja, dirigir a sociedade empresária visando objetivos coletivos. Notem que a palavra direção aparece aqui na definição do Brainard sobre a governança. Então, dirigir sociedade empresária visando objetivos coletivos. Agora, o que vem a ser a governança corporativa? A governança corporativa, ela tem uma conotação um pouco mais profunda de alguns aspectos que precisam ser aqui destacados. Inclusive, eu coloquei em destaque, em negrito, que eu intitulei esses vocábulos como pilares aí do conceito de governança corporativa, né? Que aqui, segundo o Paulo Osternack Amaral, na visão dele, a governança corporativa consiste num conjunto de práticas orientadas a conferir maior transparência, estabelecer mecanismos de controle, estimular e garantir a atuação ética dos envolvidos, minimizar potenciais conflitos, agir em conformidade com as regras internas e externas, enfim, aumentar a confiabilidade da companhia no mercado mediante valorização da empresa e a proteção das partes, stakeholders, dos investidores, dos empregados, do mercado e dos credores. Olha, eu prometo para vocês que eu não vou ficar lendo aqui conceitos, né, mas esse conceito aqui de governança corporativa ele é muito interessante. Então, eu pensei aqui transparência, mecanismos de controle, atuação ética dos envolvidos, minimização de potenciais conflitos e conformidade com as regras, certo? E aí, eu trouxe aqui os pilares eu extraí os pilares desse conceito do que seria aí a governança corporativa, né? Então, vamos imaginar que uma empresa, ela tem uma boa governança, uma sociedade empresária, perdão, ela tem uma boa governança corporativa desde que ela haja com transparência, ela preveja e também instale mecanismos de controle, atue de forma ética, buscando redução de conflitos e sempre atuando em conformidade com as regras do jogo. Aí tá. Agora, indo para governança corporativa nas empresas estatais, a Lei 3.303, ela trouxe, né, em seu bojo, uma série de exigências que buscam, na verdade, né, sinalizar que as empresas estatais, elas também devem obedecer aqueles pilares de governança corporativa. Inclusive, na própria lei, eu pensei aí alguns trechos que se encaixam naqueles requisitos de governança corporativa que eu extraí ali do conceito do Paulo Osternack. Então, tá. Aqui eu trouxe eu acho que seria importante conceituar empresas estatais. Empresas estatais, esse termo aparece na doutrina como um gênero, certo? E aí esse gênero tem duas espécies.
as empresas públicas e as sociedades de economia mista, certo? Então, aqui a gente tem algumas diferenças substanciais, né? Ambas são pessoas jurídicas de direito privado, certo? Ambas têm a sua criação autorizada pela lei, certo? E ambas também, o acionista controlador, ele é o ente público. É lógico, né? Aqui, a diferença substancial entre uma e outra seria basicamente o seguinte, né? Quando a gente pega os requisitos que estão na própria lei. Por exemplo, a sociedade de economia mista, ela obrigatoriamente tem que ter o tipo societário, sociedade anônima, a empresa pública, não. E também, né, na empresa pública, o capital que forma, o capital social é integralmente oriundo de verbas públicas, em regra. Tá. Aí aqui a gente já avança um pouquinho, e aí eu vou tratar dos mecanismos de governança na lei das estatais, que foi o que eu disse, né? Eu extraí aqui esses mecanismos de governança corporativa que estão previstos no próprio bojo da Lei 3.303. Então, vejam, né? O primeiro, transparência, certo? Foi, inclusive, o primeiro que aparece no conceito que eu extraí, né? Do Paulo Sternat. Transparência. Como que a transparência ocorre nas empresas estatais? Existem, evidentemente, que várias formas de manifestação da transparência. Mas uma que eu achei bastante interessante é a divulgação da carta anual, certo? Essa carta anual, o que ela faz? Ela explica os compromissos, né? E a perseguição dos objetivos relacionados à questão das políticas públicas, né, que ficariam aí, em tese, em cargo das empresas estatais, né? Bem como um atendimento, né, dos seus fins com aí o interesse coletivo ou, né, os imperativos da segurança nacional. Inclusive, né, a Constituição aponta que o Estado ele intervém, né, na economia, né, em hipóteses bem restritas, né? Na verdade, a atuação direta do Estado na economia ela pressupõe, né, o atendimento de um interesse coletivo ou um imperativo de segurança nacional, porque existem outras formas também de intervir na economia que não só essa, né? Então, a gente tem também na Lei 3.303 um dispositivo que aponta gestão de riscos e controle interno, certo? E também prevê mecanismo de seleção dos administradores. Essa questão aqui é interessante, gostaria de apenas falar um pouco mais sobre ela, porque como que esses mecanismos de seleção de administradores, eles ocorrem, né? Na verdade, eles estão presentes na lei, eles estão disciplinados na lei. Você cria, né, a empresa estatal cria um comitê estatutário, né, e esse comitê estatutário ele vai checar a conformidade dos processos de indicação e avaliação dos membros que compõem o Conselho de Administração e também o Conselho Fiscal. Certo? Então, é dessa forma que se prevê na lei os mecanismos de seleção dos administradores. Só para lembrar, aqui, os administradores, nós temos que entendê-los, inclusive isso também é extraído da própria lei das estatais, os administradores são membros do Conselho de Administração e da diretoria. Esse Conselho de Administrador, ele é extremamente importante para o deslinde da minha apresentação, porque nós vamos tratar da responsabilização desses caras, dos administradores das empresas estatais. E aqui também, dentro desse mecanismo de seleção dos administradores, a lei 3.303, ela traz algumas vedações, tá certo? Essas vedações, elas consistem no quê? Na impossibilidade de algumas pessoas, né, exercerem os cargos de administrador nessas empresas estatais. Leia-se quem? Os membros do Conselho de Administração e os membros que compõem a diretoria. Aqui nós temos uma série de situações
Tem uma que eu destaquei, porque depois nós vamos discutir em pergunta, né, que eu fiz uma questão, na verdade, nós vamos tentar pensar um pouco sobre essa questão, mas eu vou aqui avançar para passar quem são aqui as pessoas que são vedadas aí o exercício, é vedado o exercício da direção dessas estatais. Então tá, não pode ser administrador de uma empresa estatal um representante de órgão regulador a que ela está sujeita, certo? Não pode ser também aí administrador, ministro de Estado, secretário municipal. Inclusive, essa vedação se estende aos seus parentes, consanguíneos ou afins, até o 3º grau, inclusive. Olha, veja, esse dispositivo, esse trecho da Lei 3.303, 2006, ele é interessante, só que eu acho que ele só faz sentido se nós interpretarmos da seguinte forma. Por que não uma empresa estatal, porque uma empresa estatal, por exemplo, não poderia ter um secretário municipal, né, desde que, evidentemente, ele se desvincule do município, né, como um seu dirigente. Não vejo nenhum problema nesse aspecto. Outra pessoa que não pode assumir a direção dessas empresas estatais. O titular de cargo de natureza especial ou de direção ou assessoramento que não tenha vínculo permanente com o serviço público. Certo? O dirigente de partido político também não pode. Né? O titular de mandato eletivo de qualquer ente da federação, aqui a lei explicita, qualquer ente da federação, independentemente dele se licenciar do cargo ou não. Né? Pessoas que atuaram, né, como participantes da estrutura decisória de partido político também não podem aí exercer esse ministério. Pessoas que exerçam cargo em organização sindical. Depois nós vamos ver, né, nós vamos discutir posteriormente essa questão dos exercentes de cargo em organização sindical, porque uma controvérsia semelhante foi parar no Supremo Tribunal Federal com uma decisão recente, né, que ela pode ser aqui utilizada, né, para dizer se esse dispositivo seria ou não constitucional. Né? Pessoa que tenha firmado contrato ou parceria com o ente, né, aqui a empresa estatal está vinculada, né, e pessoa que tenha qualquer tipo de forma de conflito de interesse. Né? O conceito de conflito de interesse ele veio à tona recentemente, né? Mas eu trouxe ele aqui, né, porque ele está aí inserido na Lei 2.813, de 2013. Né? E o que seria conflito de interesse? Né? Para nós sabermos se aquela vedação se aplica ou não, nós precisamos ir nessa lei de conflito de interesses e pensar ali o significado de conflito de interesse para verificar se essa pessoa pode ou não assumir aí a função de administrador na empresa estatal. Então, aqui nós temos o conceito de conflito de interesse, que é uma situação gerada pelo confronto entre interesse público e privado. Então, nós temos o interesse público e um privado, e esses estão colidindo, né? E tem um plus, né? Que isso possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar o desempenho da função pública. A lei também traz duas espécies de conflito de interesse que podem ocorrer durante o cargo, né, no momento do exercício do cargo, ou após o exercício do cargo, e ele também traz implicações aí a depender dessa modalidade de conflito de interesse. Então, uma outra forma de governança corporativa, um outro mecanismo de governança corporativa que eu pensei da Lei 3.303, se trata do compromisso específico do acionista público, ou seja, o acionista controlador. Né? A lei ela traz alguns, né, compromissos que o acionista público tem que adotar, inclusive, sob pena, nós vamos ver posteriormente, de até mesmo ser responsabilizado civilmente por danos. Né? Então, quais são esses compromissos? Né? Nós temos, por exemplo, a necessidade da inserção no Código de Conduta da vedação de divulgação de informações que possam causar aí impacto na cotação dos títulos da empresa, pública ou da sociedade de economia mista.
né? Compromissos que busquem preservar a independência do Conselho de Administração. É um outro aí desdobramento desses compromissos específicos que o acionista público tem que adotar, né? E a estrita observância da política de indicação da escolha dos administradores e dos membros que compõem aí o Conselho Fiscal. Tá. Bom, essa primeira parte, né, onde eu tratei sobre governança corporativa, ela é muito importante e ela vai aqui, alguns conceitos que eu tratei, eles vão aparecer aqui, né, para nós conseguirmos identificar quem será o sujeito ativo da prática dos eventuais ilícitos e o sujeito passivo da aplicação das sanções, certo? Então, aqui eu vou tratar de um regime jurídico de direito público sancionador que é especial. Ele é especial por quê? Porque ele tem algumas características, né, que são um pouco, que na verdade elas distinguem um pouco de um regime que eu posso chamar de geral ou genérico, que se aplicaria aos demais agentes públicos. Lembrando que aqui nós vamos tratar de 3 situações específicas, que diz respeito, no primeiro lugar, dos administradores das empresas estatais, em segundo, dos dirigentes das autarquias que têm a denominação de agentes reguladores e do parecerista. Vamos iniciar pela responsabilização dos dirigentes das empresas estatais. Tá. Primeiro, né, eu sei que o acionista controlador ele foge do conceito de administrador. Lembrando que o conceito de administrador ele inclui os membros do conselho de administração e os membros que compõem a diretoria da estatal. O acionista controlador, quem que ele é? Um ente público, certo? E o ente público, como que ele responderia, né, no caso de responsabilidade civil, tá certo? A Lei 3.303, ela remete a responsabilização do acionista controlador à Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades Anônimas, né? E, na verdade, é a Lei das Sociedades por Ações, a denominação correta. Então tá, como que o acionista controlador responde civilmente na Lei 6.404, por abuso de poder? Como o artigo 15 da Lei 3.303, ele remete aos conceitos e as modalidades de responsabilização do acionista controlador previstas na Lei 6.404, é imprescindível nós conhecermos a disciplina que está prevista na Lei 6.404. Né? Então tá. Abuso de poder. Né? Na Lei 6.404, o acionista controlador responde, né, por abuso de poder. Certo? Aí tá. A própria lei traz um conceito de abuso de poder. Porém, eu na minha pesquisa, eu achei um conceito muito interessante do professor Modesto Carvalhosa. E aí eu resolvi trazer esse conceito aqui, né, que é um conceito doutrinário de abuso de poder, que inclusive esse conceito ele é mais completo, mas ele pode ser extraído aí evidentemente da própria lei, né, 6.404. O que é um abuso de poder? O abuso de poder ele pode ser entendido, né, em uma situação que o agente ele não exerce com prudência, com moderação, as prerrogativas que lhe são legalmente atribuídas, ou que também podem estar previstas no estatuto da pessoa jurídica. Tá certo? Então, o que ele faz? É uma atuação, né, contrária à lei ou ao estatuto, né? E também ele agindo contra interesses de terceiros,
desde que, evidentemente, de forma ilegal, ou com abuso, ou com violações do estatuto, né, com o objetivo de causar dano, né, seja cerceando-lhes o exercício de seus direitos, seja buscando alcançar, com abuso, enriquecimento ilícito ou vantagens sem justa causa. Então, esse é o conceito extraído aí do professor Modesto Carvalhosa, da doutrina dele. Tá. A lei 6.404, no seu artigo 117, parágrafo 1º, a linha H, né? Então, ou seja, a linha A até a H, ela traz diversas modalidades do que seria considerado abuso de poder para fins de responsabilização do acionista controlador. Então, o que acontece? Nós temos aqui uma série de hipóteses. Nós temos, por exemplo, orientar a companhia para fins estranhos ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional. Aqui, é lógico que nós precisamos, né, extrair daqui as modalidades de abuso de poder para aplicar, né, para bem aplicar a Lei 13.303, mas é evidentemente que algumas hipóteses aqui, elas têm que ser temperadas, né, porque nós estamos diante de uma empresa estatal. Né? Então, por exemplo, aqui a primeira forma de modalidade de abuso de poder, eu vejo como perfeitamente aplicável aí ao regime da lei das estatais. Um outro, né, por exemplo, promover a liquidação de companhia próspera, ou a transformação, incorporação ou fusão ou cisão da companhia, com o fim de obter vantagem devida, para si ou para outro. Uma outra hipótese, né, promover alteração estatutária e emissão de valores ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia, ou busquem causar prejuízo a acionistas minoritários. Aqui nós temos também outras modalidades, né? Eu vou aqui passar essa parte, porque senão eu vou ficar lendo e a apresentação acaba ficando cansativa, né? E aí, nós vimos ali que o acionista controlador, leia-se, o ente público, ele vai responder ali por abuso de poder. Tá. Mas quem é legitimado para propor essas ações de reparação de dano? Lembrando que aqui nós estamos falando da responsabilidade civil. Né? Quem são legitimados para propor essa ação? Portanto, nós temos a própria sociedade empresária, certo? Terceiros eventualmente prejudicados e os sócios, que eventualmente são prejudicados aí pelas ações estatais. Né? E uma outra informação interessante é que, né, para a promoção dessas ações, não é necessária a autorização de ninguém. Né? Ou seja, você não precisa que a Assembleia Geral de Acionistas autorize, né, a propositura dessas ações. Aqui, né, eu não coloquei isso na apresentação, mas me vem à cabeça aqui, por exemplo, agora, que se você, neste caso aqui específico, condicionasse o exercício da ação, se você coloca uma condição de procedibilidade de uma ação, né, a uma autorização, nesse caso aqui, transparece-me que viola aí o direito de ação, que inclusive é extraído da Constituição Federal e se trata, na verdade, de um direito fundamental das pessoas. Né? Uma outra curiosidade também é o prazo prescricional. Né? O prazo prescricional aqui, ele é de 6 anos. O prazo prescricional previsto na Lei 3.303 para a propositura dessas ações. Então, a perda da pretensão de um desses legitimados acima, sociedade empresária, terceiro prejudicado e demais sócios, prescreve em 6 anos. Olha que curioso, né? Existe o vetusto, tem um vetusto decreto, acho que é o 20.910 de 1932, salvo engano, esse é o número dele, que prevê que as ações, né, contra a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, e as suas respectivas autarquias e empresas públicas, prescrevem em 5 anos. Aqui a lei traz 6 anos, a modalidade, né, de prescrição.
eu acho que, na minha opinião, o legislador não andou bem, ele tinha que ter fixado em 5, até mesmo para você promover uma maior coerência e você dá mais segurança jurídica, né, para essa questão não ser submetida ao judiciário. E aí aplica a lei, ao decreto 20.910 de 1932, ou se aplica a lei 3.303 no que tange a questão dos 6 anos. Aí você pode falar que essa lei aqui é especial, então ela vai se aplicar, então se afasta a geral. Tudo bem, não tem nenhum problema. Mas isso gera certa insegurança jurídica e, diga-se de passagem, na minha opinião, à toa. Você poderia fixar 5 muito bem. E o desacô, né, ou seja, o início do prazo é a data da prática do ato abusivo. Aqui eu também acho, eu acho que o legislador não andou bem quando ele fixou a data da prática do ato abusivo. Eu acho que deveria constar a ciência da prática do ato abusivo, a ciência do dano, né? Perdão. Por quê? Porque você obedece aquela regra da actionata, que eu acho que é mais interessante aí, inclusive, para todo mundo. E aí tá. Aí eu trouxe aqui o conceito de administrador, né, mais uma vez, né? E aqui tá, nós estávamos falando da responsabilidade civil do acionista controlador. Agora nós vamos falar das modalidades de responsabilidade do administrador. Agora nós estamos falando em punir pessoas, né, em punir pessoas físicas. Então nós vamos estar falando de punir membros do conselho de administração e punir membros da diretoria. Aqui, nós vamos ter uma série de modalidades de responsabilização, né? Então, nós iniciamos pela responsabilidade civil, né? A responsabilidade civil dos administradores, né? Leia-se membros do Conselho de Administração e da Diretoria, elas também, a Lei 3.303, ela também remete à Lei das Sociedades Anônimas, certo? E a Lei das Sociedades Anônimas, ela traz o seguinte, né, no que tange a questão da responsabilidade civil dessas pessoas. É que eles não respondem, em regra, pessoalmente, né, pela prática dos seus atos, por obrigações que contraírem em nome da companhia ou por atos regulares de gestão, certo? Então, em regra, né, nós temos aí uma ausência de responsabilização civil, certo? Dos administradores por obrigações que contraírem em nome da companhia, né? E por atos regulares de gestão, certo? E agora, quando que ele vai responder? Né? Tem também 2 hipóteses, né? Quando, no exercício dessas atribuições, mesmo que, né, aparentemente regulares, ou mesmo que esteja contraindo obrigações em nome da companhia, quando agir com dolo ou culpa. Ou, né, culpa em sentido largo, que compreende dolo, culpa em sentido estrito, negligência, imprudência ou imperícia. Tá? Segunda hipótese, quando ele agir em violação da lei ou do estatuto da companhia. Então, ele responde, mais uma vez, civilmente, o administrador da empresa estatal ele responde civilmente, quando no exercício de suas atribuições ou poderes ele agir com dolo ou culpa, ou quando sua atuação violar a lei ou o estatuto da companhia. A responsabilidade penal, que é uma outra modalidade de responsabilidade importante. Olha, gente, todas essas modalidades de responsabilização, elas já foram tratadas aqui individualmente, né, pelos alunos, que eles esmiuçaram, né, eles trataram de uma forma vertical sobre cada um desses assuntos, pois nós tivemos tópicos específicos de responsabilização civil, tópicos específicos de responsabilização penal, por exemplo. Né? Então, aqui eu vou trazer somente os aspectos que são direcionados, as peculiaridades que são direcionadas aos administradores das agências das empresas estatais. Tá? Então, responsabilidade penal dos administradores das empresas estatais. Tá? Os administradores das empresas estatais, eles respondem basicamente por 3 espécies de crimes.
Tá. O primeiro é os crimes contra a administração pública, certo? Por que que eles respondem por crimes contra a administração pública? Por conta do artigo 327, caput e parágrafo 2º do Código Penal. O que eu estou querendo dizer? Porque eles estão inseridos no conceito de funcionário público para fins penais. Com uma questãozinha importantíssima, que eles têm a sua pena aumentada. Então, se o caso eles vierem a ser condenados, o que vai acontecer? Na terceira fase da dosimetria da pena, quando o juiz estiver analisando as causas de aumento ou diminuição de pena, o juiz terá que aumentar a pena da terça parte se ele identificar que um administrador de uma empresa estatal é aí o sujeito ativo do delito, ou seja, se for demonstrado que ele praticou o crime e ele for sentenciado por isso. Ou seja, ele foi o autor desse delito. Teve, portanto, a materialidade aí corroborada e também a autoria. Tá, então, a gente tem essa característica aqui específica dos administradores. Outras espécies de delito que ele responde. Nós temos, por exemplo, os crimes de colarinho branco. Aqui. Lei 7.492. Por quê? Quando você tem uma empresa estatal que é uma instituição financeira, aí a lei também traz a Lei 7.492, ela traz o conceito de instituição financeira e também traz quem é penalmente responsável pelos crimes de colarinho branco, certo? Então, quem que é responsável? O controlador e os administradores de instituição financeira. Nós temos aqui exemplos de instituição financeira, como o Banco do Brasil, por exemplo, que é uma sociedade de economia mista, certo? E, portanto, é uma empresa estatal. Então, é possível que os administradores dessa empresa estatal, eles venham a responder por crimes previstos na Lei 7492, que ficaram batizados ali como o crime de colarinho branco. Outra modalidade de crimes que eu extraí aqui, não está no cronograma, esses dois aqui não estão no cronograma, mas eu achei interessante colocar. Os crimes contra a ordem tributária e econômica. Então, é possível que esses administradores de empresas estatais, eles venham a responder pelos crimes contra a ordem tributária e econômica. Por força da própria Lei 8.137, que é a lei que trata desses crimes, como aí estritamente no âmbito dos crimes contra a ordem tributária, por força do artigo 137, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Vale lembrar que a responsabilização penal ela é sempre subjetiva. Ou seja, é imprescindível que você demonstre o elemento subjetivo dos tipos, ou seja, o dolo ou a culpa somente quando houver previsão legal de tipos culposos. Tá. E nós também temos aqui uma outra forma de responsabilidade que não é mais a penal, mas é a tributária. Essa responsabilidade aqui, tributária, ela se desdobra em responsabilidade tributária pelo crédito, certo? E pelas infrações. Então, aqui nós estaríamos, no caso da responsabilização pelas infrações, diante do direito, do chamado direito tributário penal. A responsabilização por crimes tributários é o direito penal tributário. Tem essa distinção também que às vezes aparece aí nos livros de doutrina, especialmente nos livros de doutrina para quem estuda para concurso público. Então, vamos avançar, Vamos falar primeiro da responsabilização pelo crédito. É possível que
os administradores venham a responder pelas obrigações tributárias, certo? Mas não é o simples fato de um administrador figurar na posição de administrador de uma empresa estatal que ele vai responder pelo crédito tributário. Ele só, inclusive, o STJ tem jurisprudência sedimentada nesse sentido, né? Que é somente quando ficar demonstrado nos autos que os administradores eles agiram com excesso de poder, agiram em infração à lei ou infração ao contrato social ou ao estatuto, né? Então, nós temos aqui os diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, certo? Respondendo aí, desde que, evidentemente, hajam com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. E aí nós temos aqui a segunda parte dessa responsabilidade tributária dos administradores, que consiste na responsabilidade pela prática de infrações à legislação tributária, né? Ou seja, as chamadas multas que o fisco aplica, né? O fisco aplica dois tipos de multa, uma multa de mora, né, e uma multa punitiva, né? Então, ambas, evidentemente, estão submetidas ao princípio constitucional da vedação à utilização do tributo com efeito de confisco. É só uma informação que não está aqui no slide, mas eu estou trazendo aqui para incrementar a minha apresentação. E eles respondem por infrações à legislação tributária por força do artigo 136 do Código Tributário Nacional, certo? Aí também aqui, avançando em outra modalidade de responsabilização dos administradores e empresas estatais, nós temos a responsabilidade administrativa. A responsabilidade administrativa também já foi tratada aqui em outras aulas, então eu vou passar por ela bem rápido, e ela consiste basicamente em quê? Ação de ato de improbidade administrativa, né? Eu trouxe aqui, né, um novo, né, conceito de agente público para fins de responsabilização por ato de improbidade administrativa, que consta aí no projeto de lei 2505 de 2021, que vai ser praticamente a nova lei de improbidade administrativa. Será a nova lei de improbidade administrativa. Aqui eu trouxe o conceito, né? Vejam que é considerado o servidor público, né, para fins de responsabilização, né, qualquer exercente aí, né, seja transitoriamente ou mesmo sem remuneração, né, de vínculo com o Estado, né, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de vestibular ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função das entidades que são referidas no parágrafo 1º. E esse parágrafo 1º, evidentemente, ele prevê as entidades, como entidades, as empresas estatais, ou seja, empresas públicas e sociedade de economia mista. Agora, a responsabilidade financeira, eu esmiucei um pouco mais, porque ela ainda não foi bem ou suficientemente tratada até agora, né? E essa responsabilidade financeira, inclusive, é muito interessante, e ela é um dos objetos aí da minha tese, né? Então, vamos lá, aqui, tratar sobre ela. Inclusive, eu trouxe alguns elementos do direito português aqui para a gente fazer uma comparação de como é em Portugal e como é aqui. Então, vamos lá, avançando. Apanágios, ou seja, características, né? A responsabilidade financeira, ela vai ocorrer perante as cortes de contas, ocorrer perante os tribunais de contas. Essa é a primeira informação básica. Então, a responsabilidade financeira, basicamente, ela decorre aí do exercício aí das funções do Tribunal de Contas. E quem é o sujeito ativo das infrações e aí se transformaria em sujeito passivo da aplicação das sanções. Só para ficar bem claro aqui, quando eu falo sujeito ativo, eu estou aqui me embasando no que a doutrina de direito penal
quando eles vão comentar a parte especial do Código Penal, eles colocam sujeito ativo, sujeito passivo. Então, quem que é o sujeito ativo? O sujeito ativo é aquele que está praticando o delito. Então, aqui vamos entender o sujeito ativo como aquele que está praticando a infração. Tá? E ele será um sujeito passivo quando ele estiver sofrendo a aplicação da sanção. Mas isso ocorre num momento cronológico distinto. Né? Então, aqui, essa informação aqui do sujeito ativo, eu extraí do livro do Emerson. Né? O Emerson, ele trata como o agente contábil, aquele agente que está sujeito à fiscalização e aplicação, aí, eventualmente, se for o caso, de uma sanção, dentro do âmbito da responsabilidade financeira. Né? E quem é esse agente contábil? Esse agente contábil é aquele agente que ele utiliza, arrecada, guarda, gerencia, administra bens, dinheiros e valores públicos, ou, né, quem de qualquer causa cause dano ou prejuízo ao erário. Esse finalzinho aqui, a gente tem que essa informação aqui final, ou quem cause dano ou prejuízo ao erário, a gente tem que receber com um pouquinho de ressalva, porque não é todo mundo que causa dano ou prejuízo ao erário que responderá como agente contábil perante o Tribunal de Contas. A gente tem que, mas a gente vai também aqui discutir isso depois um pouco com mais calma. Né? Até porque é imprescindível que a gente tenha aí suficientemente demonstrado o conceito dessas pessoas, até mesmo para nós não aplicarmos futuramente, aí, aliás, para o Tribunal de Contas, perdão, aplicar uma sanção de uma forma injusta, que eventualmente será anulada perante o Poder Judiciário. Né? Então, tá. Aí, tá. Vamos agora para uma questão interessante, que é a questão do gestor público. Né? O gestor não é qualquer pessoa, evidentemente, que responde perante o Tribunal de Contas. Então, portanto, a gente tem que entender o conceito de gestor público, que ele é muito importante para a definição aí de quem será o sujeito ativo, agora, na verdade, sujeito passivo, da aplicação das sanções perante o Tribunal de Contas. Né? O Emerson ele também fala que o conceito de gestor público ele tem que ser entendido em um sentido largo, amplo, né? Que abrange todo aquele com influência em processo decisório, que atue ao longo de procedimento de gestão de recursos públicos, desde os atos preparatórios até os atos de execução. Né? Então, também aqui eu chamo um pouco de atenção, porque lá na frente nós vamos ver também uma opinião do Emerson, que eu também destaquei algumas ressalvas, que ele aponta que o parecerista, que será tratado posteriormente, ele pode ser abrangido por esse conceito de gestor em sentido amplo. A gente tem que ter um pouco de cuidado, até mesmo porque nós precisamos, né, aí restringir bem os conceitos para não aplicarmos sanções de forma injusta, né? O Tribunal de Contas aplicar. Aqui também eu trago uma outra informação, né, que não são todos as pessoas, os agentes públicos que acabam respondendo com base na responsabilidade financeira, mas somente aqueles que atuem como gestor. Tá. Voltando para que eu trouxe no panorama geral, né? Voltando agora especificamente para os administradores de sociedades de economia mista. Especificamente, evidentemente, dos administradores de sociedade de economia mista. As pessoas respondem perante o Tribunal de Contas? Olha, a resposta hoje pode parecer meio óbvia, mas isso já teve desdobramentos jurisprudenciais e a jurisprudência do Supremo Tribunal, há precedentes no Supremo Tribunal Federal dizendo que não era caso de responsabilização perante os tribunais de contas. O Supremo Tribunal Federal, em um julgamento de um mandado de segurança, aqui o número dele está 23.875, que ele foi julgado em 2004, chegou-se à conclusão que o fato, né, dos administradores das sociedades de economia mistas, do fato das sociedades de economia mistas serem pessoas jurídicas de direito privado, fazia com que os administradores desta companhia eles não estariam sujeitos, nesse caso, às competências do Tribunal de Contas.
tá certo? Portanto, eles escapariam aí da responsabilização financeira. Porém, né, em 2006, inclusive esse é o entendimento que prevalece hoje, né, inclusive aqui diria que a jurisprudência já está consolidada, que os dirigentes dessas empresas estatais, eles estão sim submetidos aí aos julgamentos perante os tribunais de contas. Portanto, eles poderiam ser responsabilizados perante os tribunais de contas, né, que consistia na responsabilização financeira desses administradores. Tá. Direito comparado. Como que funciona a responsabilização financeira no direito português? Eu fui procurar e fui investigar brevemente o direito português e eu me deparei com a lei de organização do Tribunal de Contas e Processo. Certo? Lá é diferente daqui, porque lá, né, o que eles chamam de setor público empresarial, né, ele só está sujeito aos poderes de controle do TC, mas não aos poderes jurisdicionais. Na verdade, isso aqui também, né, é uma informação que é extraída do próprio livro do Hermes. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que, por ausência de previsão legal, o que equivaleria hoje, né, aos administradores, né, aos nossos administradores das sociedades de economia mista, por exemplo, seria aí a sociedade, o que lá em Portugal eles chamam de sociedades estatais, eles não respondem com base na responsabilização financeira. Por quê? Porque você não tem previsão legal. Mais uma vez, né, os atos das sociedades estatais, eles são fiscalizáveis perante o Tribunal de Contas, Corte de Contas. Porém, por ausência de previsão legal, né, você não consegue submeter a aplicação de uma sanção dos tribunais de contas aos dirigentes gestores dessas que equivalem a sociedades aí estatais, o que equivaleria à nossa sociedade de economia mista. Então, por quê? Né? Aí eu me deparei com essa lei de organização e processo, e essa lei de organização e processo, ela, no artigo 2º, item 2, a linha F, né, você tem a previsão dessa sociedade estatal, que equivale à nossa sociedade de economia mista aqui, dos atos por ela praticados serem sindicáveis perante o Tribunal de Contas, certo? Então, é possível que o Tribunal de Contas exerça a fiscalização e controle desses atos. Porém, ele não pode aplicar as sanções aos gestores dessas sociedades estatais. Por quê? Porque não consta no bojo do artigo 61 da Lei Portuguesa de Organização e Processo perante os Tribunais de Contas, explicitamente, né, os gestores das sociedades estatais. Então, né, presumo que a míngua, né, de disposição expressa nesse sentido, por conta de um princípio que é aplicado ao regime de responsabilização financeira, que é o princípio da legalidade, né? Então, se você não tem a previsão legal, você não pode aplicar uma sanção a essas pessoas. Me parece ser a conclusão mais razoável. Essa, inclusive, a conclusão que eu chego aqui. Então, só para vocês entenderem que no regime português, né, nós temos uma diferença aí em que pese os atos das empresas estatais, das sociedades estatais, perdão, que é o que equivale hoje às nossas sociedades de economia mista, que equivale à sociedade de economia brasileiras. Esses atos dessas empresas estarem submetidos à fiscalização e controle do Tribunal de Contas, igual é aqui no Brasil, não é possível você, em Portugal, em face dessa previsão legal, de aplicar uma sanção a esses administradores. Agora, né, aí já caminhando também para o final, né, eu vou tratar de responsabilização agora de outras pessoas, né,
dos dirigentes das agências reguladoras. Né? Então, aqui também, o que acontece? Eu vou passar de uma forma rápida, porque muitas das coisas que nós tratamos na primeira parte, na segunda parte, porém, quando eu tratei sobre a responsabilidade dos administradores das empresas estatais, eles vão se aplicar aqui. Só que aqui eu trouxe uma peculiaridade específica da lei que trata sobre os dirigentes das autarquias aí que são consideradas agências reguladoras. Né? O que acontece? Primeira informação, né? Os atos dessas agências reguladoras, eles são submetidos ao controle externo que é exercido pelo Congresso Nacional, com o auxílio dos tribunais de contas da União. Com o auxílio do Tribunal de Contas da União, perdão. A característica específica dessa responsabilização desses gestores, desses dirigentes de agências reguladoras, consiste no quê? A parte específica, além de, evidentemente, as outras responsabilidades que eles também têm, né? No dever, né, de encaminhar o relatório anual, né, às autoridades competentes sob pena de responsabilidade. Tá? Só para vocês entenderem, as agências reguladoras, elas devem encaminhar um relatório e nesse relatório, esse relatório deve conter o quê? Né? Ele tem que evidenciar, por exemplo, algumas coisas, né? Que é um mínimo que se exige desse relatório de acordo com a lei das agências reguladoras. Então, o que tem que ser destaque nesse relatório? Né? O cumprimento de políticas do setor, certo? O plano estratégico e o plano de gestão da agência reguladora. Quando que esse relatório tem que ser entregue? Esse relatório, você abre a sessão legislativa do Congresso Nacional e os dirigentes dessa agência reguladora, o presidente, o diretor-presidente, o diretor-geral dessa agência, eles têm que, né, em até 90 dias contados a partir da abertura da sessão legislativa, né, entregar esse relatório ao ministro de Estado, né, da pasta a que a agência reguladora está vinculada, né, não, lembre-se, vinculada, não subordinada, ao Senado, à Câmara dos Deputados e ao TCU. Ou seja, né, esse relatório ele é destinado ao Ministério, né, a que a agência reguladora está vinculada, ao Congresso Nacional, leia-se Senado e Câmara dos Deputados, e ao Tribunal de Contas, que vai exercer vai auxiliar, né, aí no exercício do controle externo. Bom, é meio que lógico aqui, né? Se o exercício do controle externo é realizado pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas, nada mais justo que esse relatório seja encaminhado aí a esses respectivos atores, né? E aí você tem, né, que a quem compete, como eu falei, é o presidente, é o diretor-geral e ao diretor-presidente da agência reguladora, o dever de entregar esse relatório sob pena de responsabilidade. É curioso aqui porque fala-se sob pena de responsabilidade na lei, todavia, não se tem na própria lei qual seria essa responsabilidade. Essa é a grande verdade. Aí nós precisaríamos nos valer de outros diplomas normativos, o que também não é nenhum problema do ponto de vista hermenêutico, né? E do ponto de vista da aplicação correta aí do direito ao caso concreto, e nós nos socorremos de outros ramos do direito, né? Como, por exemplo, o direito penal, né? Para aí sancionar um presidente, um diretor-geral ou um diretor-presidente de uma agência reguladora pelo descumprimento do dever do envio do relatório anual àqueles atores que eu tratei anteriormente.
Então, uma outra questão aqui também que é específica do presidente, do diretor-presidente e do diretor-geral das agências reguladoras, é que, assim, na questão penal, porque eles podem praticar, por exemplo, um crime contra a administração, certo? Se valendo da sua condição. Eles podem, normal. Aqui não tem nenhum problema. Né? Você aplica o Código Penal naquele capítulo, né? Naquele título, perdão, né? Que trata sobre os crimes contra a administração. Aí, né? Só que aqui tem uma característica interessante. Eles são considerados funcionários públicos para fins penais. Todavia, né, por ausência de previsão legal que consta no parágrafo 2º do artigo 327, eles não têm a pena aumentada da terça parte. Por quê? Porque simplesmente não consta autarquia no parágrafo 2º. Mais uma vez, direito penal, né? Princípio da legalidade, da reserva legal. Se você não tem a previsão na lei penal, aqui você não pode fazer uma analogia in malam partem. Agora, nós entramos caminhando para o final, né? O último tópico da parte 2, que trata sobre os regimes especiais de responsabilização, a responsabilização dos pareceristas. A responsabilização dos pareceristas é muito interessante e legal de se estudar. Por quê, né? Porque eu percebo que... Eu sou parecerista, né? Sou procurador, eu dou muitos pareceres, aí eu diria que semanalmente coisa em torno de 4, 5 pareceres, às vezes até mais, né? De diversos assuntos, né? Desde concessões de aposentadoria, até mesmo pareceres de adiantamento de 13º, pareceres em licitações, etc, etc, etc. Mas eu vejo que tem-se uma tendência, vou chamar de tendência, a tentar criminalizar o exercício da atividade do parecerista. Certo? Quando a gente procura, por exemplo, precedentes jurisdicionais, a gente depara com uma pesquisa de que uma boa parte dos pareceristas, eles são absolvidos da responsabilização porque não se demonstra dolo ou culpa na sua atuação. Né? Então, aqui nós vamos tratar aqui dos elementos que compõem essa responsabilidade dos pareceristas para que nós possamos aplicar sanções a esses pareceristas de acordo com o que realmente prevê a legislação e a jurisprudência. Então, aqui eu também peguei um trecho do livro do Emerson, aquele livro que inclusive é a tese de mestrado dele, a dissertação de mestrado dele, e que é sobre a questão da responsabilidade financeira. O Emerson, ele aponta que o parecerista técnico também é gestor em sentido amplo. Isso aqui é aspas, né? E fecha aspas para o que o Emerson diz no livro dele. O parecerista técnico também é gestor em sentido amplo. Né? Aí vem aqui um outro trecho da doutrina do Emerson que eu extraí aqui para trazer para vocês. Apesar ele diz, né, aspas para ele, apesar do parecer consistir em uma peça opinativa e não decisória, as opiniões técnicas manifestadas pelo parecerista, da mesma forma que os pareceristas jurídicos, podem embasar ou servir de fundamentos para a realização de atos viciados, irregulares ou danosos ao erário. Tudo bem. Tudo bem. Aqui, o que acontece? Normalmente, só para explicar aqui sobre a atuação prática do parecerista, o parecer não vincula pelo que está escrito na doutrina, mas na prática a gente sabe que o gestor lê-se, a autoridade lê-se, aquele que é o titular aí da competência para a prática do ato, ele quase nunca ignora o parecer. Ele olha o parecer, ele vê a conclusão, muitas vezes nem a conclusão ele lê, ele pergunta só para o doutor, pode ou não pode? Ou o parecerista, pode ou não pode? Aí ele pratica o ato. E aí ele usa, né,
a fundamentação do parecer, né, para incluir a fundamentação do parecer na motivação do ato administrativo, certo? Lembrando que o ato administrativo ele tem que ser motivado, isso é um elemento do ato, sob pena, inclusive, dele ser nulo, né? Então, a fundamentação do parecer e suas respectivas conclusões, eles acabam integrando o ato administrativo praticado, porque o gestor faz alusão ao parecer e usa a sua fundamentação como motivação para decidir, para a prática do ato administrativo. Então, tem só para deixar isso aqui bem claro. Mas aí também, essa questão do parecer técnico, ser considerado em gestoria em sentido amplo, essa informação também tem que ser recebida com algumas ressalvas, né? Não é bem assim, tá? Porque senão nós vamos acarretar aí uma série de punições ao parecerista, né? E aos pareceristas de forma indevida. Então vamos avançar aqui para a gente ver algumas questões. Eu acho que para nós pensarmos a responsabilização do parecerista e também chegarmos a algumas conclusões importantes, nós temos que identificar 3 tipos de pareceres, espécies de pareceres, que a doutrina costuma trazer. Né? Quais são essas espécies de parecer? Nós temos os pareceres facultativos, nós temos os pareceres obrigatórios e os pareceres vinculantes, né? Então, cada um deles tem algumas características próprias, como, por exemplo, o parecer facultativo, o praticante do ato, ele pode escolher ou não fazer uma consulta ao órgão, né, que irá emitir o parecer, ao órgão técnico, científico que irá emitir o parecer. É facultativo, ou seja, se esse parecer não estiver ali presente, por exemplo, no procedimento administrativo, nos autos do procedimento administrativo, você não tem nenhuma nulidade, certo? O obrigatório já não, né? Se você não tiver o parecer obrigatório, lembrando que ambos, tanto o facultativo quanto o obrigatório, eles são atos administrativos chamados enunciativos. Portanto, eles consistem numa opinião técnico-científica de um agente que tem uma formação específica numa área, de uma das áreas do conhecimento humano. Então, eles são meras opiniões, tanto o facultativo quanto o obrigatório. A diferença aqui é que o obrigatório, se ele não constar, você está diante de uma nulidade. O ato vai ser nulo. Um exemplo é o que prevê, né, hoje o artigo 38 da Lei 8666. A Lei 8666, ela ainda está em vigor. Ela ainda pode ser aplicada, né? Daqui a alguns anos, né? Daqui 2 anos, né, para ser mais preciso, que não é mais 2, né, conta 2 a partir de 1º de abril, né, quando ela teve a sua vigência. 1º de abril de 2021, Lei 14.133, nova Lei de Licitações. Então, você ainda pode aplicar a Lei 8666. Então, falando da 8666, ela prevê que as minutas dos contratos, né, e as minutas digitais, elas têm que ser previamente vistas e devidamente aprovadas pelo órgão de assessoria jurídica. Vejam a importância do órgão de advocacia pública. Né? Então, ele tem que aprovar. Só que acontece, fala em aprovação, não fala em emissão de parecer. Mas o Tribunal de Contas entende que o parecer é obrigatório. Então, aqui, se não tiver a prática desse ato, o ato está inválido de nulidade, se não tiver esse parecer. E o parecer vinculante. O parecer vinculante, né, ele é curioso, né, porque eu acho que ele não seria nem mais considerado um ato meramente enunciativo, um ato meramente, na verdade, ele não é um ato meramente opinativo, porque ele obriga, a sua conclusão obriga, né, a administração. Pode ser que o gestor peça um novo parecer, mas as conclusões vinculam.
eu confesso que eu não achei na doutrina de direito administrativo, né, porque assim, é consenso da doutrina de direito administrativo que os pareceres são atos administrativos meramente enunciativos, né? Mas a questão do parecer vinculante, né, como ele vincula, né, nos parece que nós não estamos mais diante de um ato administrativo enunciativo, é uma opinião, tá? A doutrina não fala nada sobre isso, pelo menos pode até falar, mas eu não me recordo de nenhum livro, na pesquisa que eu também fiz, eu não achei nada. Mas essas 3 modalidades de parecer, elas são importantes para nós entendermos como que vai se desdobrar a responsabilidade do parecerista. Então, ó, fiquem aqui com 2 informações específicas, né? Nós teremos, basicamente, uma modalidade, né, algumas características diferentes quando nós estamos diante de um parecer facultativo e obrigatório, e quando nós estamos diante de um parecer vinculante, nós vamos ter uma pequena alteraçãozinha no regime de responsabilização, especialmente no que tange aí a caracterização do elemento subjetivo. Então tá. Qual é a primeira conclusão que eu cheguei? O parecerista não tem imunidade absoluta. Isso é evidente, né? Então, ele responde, sim, pela emissão das suas opiniões técnico-científicas, né? Todavia, né, a responsabilização não pode ser, por exemplo, objetiva, né? Ou seja, você não pode responsabilizar o parecerista sem restar de forma inequívoca a culpa, sem a demonstração da culpa do parecerista. Essa é uma primeira informação. Tá. Agora, para a gente saber como que nós vamos responsabilizar o parecerista, a gente, né, tem que analisar o artigo, por exemplo, 28 da LINDB. Fundamental, né? O que diz o artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? Basicamente, que o agente público, aí, esse termo agente público, ele é deveras amplo, né? E ele, né, em tese, temos aqui, deveria abarcar, né, o parecerista, se é cientificamente adequado, né? Esse artigo 28 diz que, inclusive ele já foi tratado e amplamente debatido aqui na pós. O agente público responde por suas opiniões, no caso do parecerista, suas opiniões técnicas, por dolo ou erro grosseiro. O artigo 28, ele restringe o elemento subjetivo, a ponto de dizer só dolo ou erro grosseiro, certo? Poderíamos dizer que o erro grosseiro é uma espécie de culpa qualificada, culpa estrito sensu qualificada, porque não basta um mero erro, né? Não basta a mera negligência, a mera imprudência, ela tem que ser grosseira, ela tem que ser grave e inexcusável. Tá. Isso com base no 28. O que diz a jurisprudência? A jurisprudência, no caso do parecerista jurídico, sempre apontou, inclusive eu trouxe um julgado aqui do final de 2019, na verdade, a jurisprudência, ela é sedimentada, ou seja, ela é pacífica no sentido de que o parecerista jurídico, lembrando que nem todos os pareceristas são pareceristas jurídicos, evidentemente. O parecerista jurídico, ele, pela jurisprudência, inclusive do STF, ele responde por dolo, culpa, e aparece essa expressão, é comum nos julgados do Supremo, erro grave e inexcusável. Ou seja, indesculpável, vamos dizer assim. Impossibilidade, né, de você justificá-lo, vamos dizer assim, né? É isso que aparece nos julgados.
Eu extraí aqui um trecho de um voto do Luiz Fux, que eu achei muito interessante quando ele aponta que o erro grave ou grosseiro do parecerista público, ele define a extensão da sua responsabilidade, né? Visto que uma interpretação ampliativa desses conceitos pode gerar indevidamente a responsabilidade solidária do profissional pelas suas decisões gerenciais ou políticas do administrador público. Luiz Fux. Extrair esse trecho do julgado do precedente mandado de segurança 35.196 do Distrito Federal, da relatoria de Sua Excelência aí, o eminente ministro Luiz Fux. E aí tá. Agora, aqui, né, possa ser que venha a gerar alguma confusão, mas o meu papel aqui é descomplicar isso. Até porque isso aqui não é confuso, é complexo, é diferente. Diferente, coisas confusas e coisas complexas são coisas totalmente diferentes. Mas estamos aqui para tentar descomplicar essa questão. Primeiro, né, nós temos aí, no que tange ao elemento subjetivo, algumas situações que são extraídas da própria lei da jurisprudência, que talvez possa implicar em alguma confusão, certo? Mas é realmente porque é complexo, não é que é confuso. Tá. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 28, já tratado. Ela traz como elemento subjetivo, dolo ou erro grosseiro. Portanto, né, exclui-se parte da culpa em sentido estrito, qualificando-a, né, somente permitindo a responsabilização do agente público pelo erro grosseiro. Isso aqui é importante, porque, como eu disse, parecerista, ele se enquadra no conceito de agente público, que é deveras amplo. Que diz a jurisprudência, né? A jurisprudência diz que o parecerista, técnico-científico, ele responde por dolo, erro grave e inexcusável ou culpa em sentido amplo. Veja, né? A culpa em sentido amplo, pela Lindbe, né? Pela Lindbe, ela está excluída, salvo, né, um erro grosseiro. Certo? Aí vem um outro regime jurídico, que está previsto no Estatuto da Advocacia, que pode ser aplicado também ao parecerista quando esse parecerista é procurador/advogado público. Certo? O artigo 32 do Estatuto da Advocacia, Lei 8.906, diz o seguinte: o advogado, pela prática dos atos, responde por dolo ou culpa. Logo, né, quando você tem a lei falando dolo ou culpa, essa culpa aqui, ela entende-se em sentido amplo. Aliás, em sentido estrito, perdão. Né, que é negligência, imprudência e imperícia. Que é mais ou menos aqui o que a jurisprudência diz. Só que a jurisprudência, ela comete um pequeno equívoco quando ela coloca a culpa em sentido amplo, porque a culpa em sentido amplo, ela já engloba o dolo. Culpa em sentido amplo, dolo, mais culpa em sentido estrito, negligência, imprudência e imperícia. Culpa em sentido estrito, negligência, imprudência e imperícia. Certo? Então, nós temos aqui, né, claramente uma antinomia. Quando está diante de um caso concreto, qual que eu vou aplicar? Qual é que eu vou aplicar? Eu aplico a Lindbe, que é mais favorável, né? E eu só vou responsabilizar por dolo ou erro grosseiro, ou eu aplico a jurisprudência, ou se nós estivermos diante de um procurador/advogado público, eu aplico o Estatuto de Advocacia. Aí eu respondo ele, aí eu consigo responsabilizá-lo por culpa também, né? Por negligência, imprudência e imperícia. Não somente por erro grosseiro. É difícil você identificar um erro grosseiro na prática, em que pese o Supremo Tribunal Federal também já definiu qual o conceito de erro grosseiro
para fins de responsabilização do agente. Então tá, o que eu concluí, né, pensando sobre o assunto ontem à noite, por volta aí, né, da 11h30, meia-noite, pensando sobre isso aqui. Pensando, e aí eu concluí que, basicamente, né, você pode ter, num caso concreto, uma antinomia clara aqui, né? Mas, na verdade, eu entendo que essa antinomia ela tem que ser solucionada da seguinte forma, com base, evidentemente, nos critérios hermenêuticos. Nós podemos utilizar, por exemplo, aqui, o critério da especialidade, né? Ou, né, aí, um critério teleológico para resolver essas antinomias. Bom, a LINDB, ela deve ser considerada uma lei geral, certo? Então, quando nós estamos diante de um parecerista técnico, né, que não profissional da advocacia, ou sujeito, ou qualquer outro profissional que está sujeito a uma lei específica, você aplica a LINDB, porque ela é geral, certo? Quando você está diante de um parecerista jurídico, lê-se procurador / advogado público, você aplica a lei especial, lex specialis derogat lex generalis, ou seja, a lei especial, ela vai, no caso concreto, afastar a incidência da lei geral, quando se trata de aí procurador, parecerista procurador. Ou seja, aí ele vai responder com base no dolo ou culpa. Né? Então, esse erro grave e inexcusável, ele também, de uma certa forma, ele entra dentro da culpa, porque essa culpa aqui, ela é a culpa stricto sensu. Avançando. Questões. Então tá. Bom, aqui eu vou encerrar a minha apresentação, né? Eu já aí trouxe aqui todo o conteúdo que estava presente nos itens do Moodle, né? De uma forma aí vertical, né? E agora ficou aqui para as questões para debate, mas a apresentação, de fato, encerra-se aqui. Eu gostaria de agradecer a todos, né, pela paciência e muito obrigado aí, e me coloco à disposição para os esclarecimentos e depois aí no decorrer da aula a tratar das questões e suas possíveis soluções / respostas. Vou fechar aqui e já estou encerrando. Obrigado. Marcelo, nós é que agradecemos, muito obrigado. Eu achei muito didático, muito completo, muito esclarecedor. É uma grande contribuição para o direito financeiro, o direito administrativo e para quem está interessado e quer aprender mais sobre essa questão da gestão pública e da responsabilidade dos administradores. Obrigado mesmo. Eu vou encerrar a gravação e deixar para que nós possamos ficar mais à vontade fazendo os debates. De qualquer forma, eu deixo a palavra aqui aberta para alguns dos docentes, alguns dos alunos, se quiser fazer alguma consideração nesse momento, mas se não, eu já encerro aqui a parte da gravação, né, que vai ficar pública, e aí depois nós continuamos com os debates. Se alguém tiver interesse em falar, se não, é só agradecemos, e eu vou agora fazer, então, o encerramento da gravação, e aí depois nós continuamos, então, com os debates.